Olá! Vamos começar nossa live de hoje. Deixa eu já colocar o tema aqui fixado. O Dara Negrada já está aqui. Já vou chamar você, Brendo. Hoje tá rápido o negócio. Gente, que lindo! Oiê! Tudo bem, Brendo? Quanto tempo, né, amigo? Ah, amigo, tô com saudade. Não é? Até Uma preparei o pena que. cenário aqui. Essa coisa Ai, que meio. lindo! Meio de fundo. Não é? Amei. Nossa, amiga, eu fiquei tão triste que você não foi na festa de lançamento do calendário. Uma pena. Tá vendo? Essa coisa de agenda. É, uma pena. Mas que bom que você está aqui hoje com a gente. A gente vai bater um papo bem maneiro sobre a influência da cultura africana na música brasileira. Vai ser Agradeço babado. muito, Pano pra manga. agradeço muito de você ter topado a entrevista. A Odara Negrada é uma banda muito legal, que eu amo de paixão, assim. E vamos começar, então. Bom, Podemos, você gente, tá me ouvindo bem? Você prefere que eu use oh, um fone de ouvido? não, estou te ouvindo de boa. Então, beleza. Ótimo. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Rô Vicente, eu sou artista, gay não binário, faço parte da comunicação da Casala Franco, e eu vou falar quem é a Casala Franco, né? A Casala Franco é um programa de intercâmbio e imersão cultural que nasceu aqui na América Latina e agora a gente está rodando o mundo inteiro. A gente tem vários programas que fazem uma ligação com direitos humanos, então a gente sempre tenta trazer diversidade, de gênero, de raça, indígena, enfim. A gente aborda muito esses assuntos e a gente tenta aprofundar. Neste mês de junho, a gente está fazendo um programa de lives aqui, entrevistas lá franco, né? Então, toda semana, a gente está trazendo pessoas legais para falar sobre diversidade de gênero, raça e indígena aqui com a gente. E hoje a gente tem a banda Dara Negrada, que está sendo representada pelo Breno de Lima, aqui. Você pode se apresentar, Breno. Oi, gente. O meu nome é Brendo de Lima. Eu sou ator, pesquisador, bicha preta, não binária também, afeminadíssima. Com a Aldara Negrada a gente pesquisa músicas negras, músicas pretas, por todo o globo, né? Onde teve influência de musicalidade preta. Cada um de nós, Sidney Salvatore, Nathan Queiroz, temos nossas pesquisas referentes a isso. Então, o Nathan ele vai pesquisar um pouco mais das canções norte-americanas, de como são as canções negras de lá, do blues, do jazz. O Sidney ele vai para a pesquisa das músicas afro-baianas, né? E eu vou pesquisar as canções afro-cubanas, África e as músicas negras que foram para a Europa e outros lugares que tiveram diáspora, né? Como Ilha de Reunião, a própria América Latina como um todo. Começamos bem? Eu já achei que foi ótimo. Eu ia te pedir para apresentar a Dara Negrada, mas eu acho que você já meio que fez isso na sua fala. Acabei fazendo isso, né? O Dara Negrada é uma Amei. extensão de quem eu sou. Então, a banda nasce há 5 anos atrás, dentro da Uhum. Universidade, da Faculdade Paulista de Artes. Ah, da É, FPA? foi, foi lá que nasceu. Legal. E a gente estudou teatro por lá. O Sidney começou a provocar algumas questões assim entre eu e o Natan, com algumas músicas que ele já conhecia. Ali a gente já começou a abrir vozes, fazer arranjos, rearranjar músicas que já conheciam, como Negro Rei, Todo Menino do Pelô. E aí a gente passa a brincar nesse jogo de musicalidade. E quando a gente se deu conta, a gente já estava fazendo arte e já estava com uma banda aí nesse caminho já há 5 anos, né? Sim, muito maneiro. Vocês já estão vendo que a gente chamou a pessoa certa para falar sobre esse tema, né? Porque a banda da Negrada é isso, é exatamente esse tema, a influência da cultura africana na música brasileira. Eles misturam essas duas coisas.
Lembrando, gente, para quem está assistindo, quem quiser fazer perguntas para o Brendo, é só mandar aqui no chat, tá? Nos comentários, que a gente vai recolher as perguntas e no final da entrevista a gente vai fazer essas perguntas para ele, tá bom? Tem gente aí da Casa La Franco fazendo isso. Eu queria saber, para a gente abrir esse hall de perguntas, Brendo, quais foram as contribuições da cultura afro-brasileira para a nossa música? E aí eu acho que é em geral, né? Tanto os gêneros de música. Vamos começar falando que se não tivesse África, não teria música? Amém! É a verdade. Se não tivesse África, não teria música. Porque se a gente pegar a história africana, a gente vai datar coisas de 4.000, 5.000 anos atrás. Né? Eu vou usar aqui como referência para esse bate-papo todo o Saloma Jovino Salomão. Para quem não conhece, ele é um pesquisador, músico, maravilhoso, incrível. Todos precisam conhecer Saloma Salomão. Sua obra, né, se chama Memórias Sonoras da Noite. E a gente precisa ouvir o Salomão falando, né? O Salomão falando porque é muito importante. E prestar atenção nas coisas que estão... Eu percebi que a Beth Belly está aí. Beth Belly é a pessoa que eu mais admiro, amo na musicalidade paulistana, no cenário da negritude paulistana, porque ela comanda o bloco Afro Ilu Obademin. Para quem não sabe, é um bloco que 450 mulheres tocam tambor para o Rei Xangô, aonde eu danço, aonde eu faço parte do naipe de dança, então extremamente falar. Obrigado, Beth, por ter vindo. Passei no bloco desse ano, hein, de vocês, amei. E aí, o Saloma ele vai falar muito a respeito de como os instrumentos, né, as instrumentálias negras, já se eram muito evoluídas. Para exemplo disso, eu vou mostrar um instrumento para vocês que muitos devem conhecer, como a calimba. Ela pode se chamar calimba, embira, malimba. Tecnicamente, ela vai ter um nome, né? Ela vai ser um laminofone. Uhum. E como laminofone, ela precisa, para vocês entenderem, tá? Você precisa ter conhecimento o bastante para poder trabalhar o metal, conhecimento de engenharia orgânica para saber lidar com esse material que é orgânico, que é a cabaça, né, que é vegetal. Você precisa entender de engenharia sonora para saber como cada som vai ter que estar aqui ficcionado. Isso daqui é uma tecnologia datada de 2.000 anos atrás. Então, percebe que, aliás, acho que até mais, né? Porque levou quase 2.000 anos para se chegar nesse formato aqui. Uhum. Isso daqui é o iPhone da África. É uma das tecnologias mais importantes e que a gente precisa lembrar. Os africanos eles já sabiam fazer laminofones, metalofones, já sabia trabalhar as peles dos animais, né? Eu vou pegar aqui essa pele, né? Esse atabaque, pode chamar de tambu também, mas é um batá, né? Ele vai se chamar batá. Então você precisa entender do mineral, do metal, do animal. Isso já são tecnologias africanas, né? Que quando os colonizadores apareceram por lá, decidiram atribuir, porque quando a gente fala, né, música africana, as pessoas já vão pensar logo no tambor. Exato. E vão esquecer que os africanos já tinham instrumentos com cordas, cordofones, né, que o Saloma vai falar, como a gente tem hoje, por exemplo, um exemplo do que era antigamente, mas se tem muito mais complexos, né? O birimbau, todos conhecem o birimbau, por exemplo. O birimbau tem uma única corda, tem uma cabaça. Uhum. Essa corda ela pode ser ou batida ou arranhada, friccionada, né, para se dar um som. Mas olha a importância disso, né? E já se tinha vários outros instrumentos, né, que pareciam o que a gente chama hoje de viola. Então são vários instrumentos instrumentais que vão ter ali na África. E tudo isso vieram com os africanos para cá. E tudo isso foi distribuído com os africanos por todo o continente e por todos os continentes.
volta a falar, os colonizadores passaram a pensar o seguinte: como era um plano de ação fazer os africanos se acharem, fazer a população entender que os africanos eram menores, eram Sim. menos, eram, Menosprezado, né? enfim, exatamente, né, sobre esse julgamento racial, como é que eu vou dizer que esse instrumento, que tem tantos acordes, foi um instrumento africano? Verdade. Como que eu vou falar que o instrumento que tem acordes que são polifônicos são africanos? Eu vou falar, né, que são de outros lugares, ou eu vou inventar que teve influência alienígena. Se tem imagens no Egito, nas paredes mesmo, né? Nas paredes mortuárias ou nas paredes dos sarcófagos, enfim, Uhum. que vão mostrar ali coisas muito importantes, que era o uso já de cordofones, lembre-se, 4.000 anos atrás, o uso de cordofones, de laminofones como este, tocados por mulheres, né? Então, os tambores, cadê? Até agora eu não ouvi, né? Então, 4.000 anos atrás. Então, isso tudo é muito importante lembrar. Essa pintura tem 4.000 anos e está no Egito. Tinha aqui uma coisa que eu queria pontuar. Uhum. Bom, a gente vai falando. Tá. Então, tudo isso veio com os negros, né? Com os negros que foram escravizados para cá. É, Ah, sim, basicamente, lembrei que eu a ia nossa falar. cultura musical toda veio da África, né? Toda. Então, isso que eu ia falar agora os europeus só vão desenvolver instrumentos polifônicos lá no Iluminismo, no século XVIII. A Nossa, gente está muito tempo falando de depois. instrumentos datados de 4.000 anos atrás. Isso tudo já Uhum. tinha na África, isso tudo já era um conhecimento africano, porque os africanos são a nossa ancestralidade. O mundo surgiu da África, né? Sim, total. E Partindo como por isso não esse é contado, né? pressuposto, como isso não é falado, isso é tirado. Por que é tirado? Porque como que os negros vão Exato. tocar Só essas uma raça vai intimidades, poder fazer isso. né? E outra, se a gente está falando de uma raça que começa a contar a história, e isso que eu falei é muito importante dizer, que eles firmaram esse conceito no século XVIII, lá durante o Iluminismo na Europa, e vão projetar isso para o passado. Então eu Uhum. vou simplesmente apagar a musicalidade que tinha na África. Eu vou apagar, vou falar que os africanos eram analfabetos, que eles eram selvagens. Mas espera aí, a gente está falando de um povo que culturalmente já registrava suas coisas desde sempre. Se não fosse isso, a Sim. gente não teria Egito, por exemplo. A gente não teria outros escritos, a gente não teria memória, porque a cultura da oralidade também é uma forma de registro, né? Então, Sim. e aí eu falo, inclusive, da cultura brasileira. Como que a gente iria falar do candomblé brasileiro se a gente não tivesse memória, esse poder da memória, né? Eu gosto Sim. muito que tem uma coisa que o Salomão vai falar, que ele fala assim, nas escolas públicas, primeira coisa que o professor de música vai fazer vai ser dar um violino para crianças negras e fazer elas aprenderem essa musicalidade europeia, eurocêntrica. Olha a violência simbólica que tem nisso. Porque você está Sim. tirando toda uma infinita possibilidade de aprendizado a respeito do próprio povo desde pequeno. Desde Total, pequeno a é. gente ouve falar quem venceu, né? Quem Exato. venceu. É Mas aquilo, eu né? acho A que história contada pelos vencedores e nunca pelo lado oprimido, né? Mas aí eu digo, se eles venceram tão bem, a gente teria esquecido de fato. A gente não esqueceu, porque graças aos nossos ancestrais, a nossa memória para guardar as coisas nos nossos genes, quando você ouve um tambor, você sabe. Quando você ouve uma música, um canto ancestral, você sabe.
quando você ouve, acho que qualquer pessoa que chegar perto de, vou falar uma negrada, quando você chega perto de uma negrada, ou soldar a negrada, quando você chega perto de uma negrada e começa a ouvir esse canto, esses cantos que são de longe, você vai ter uma mosquinha assim falando, gente, pera, eu conheço isso aí. Ou eu vou sentir algo. E você sente algo porque é algo para além da carne. É algo para além desse DNA que falam, né? Sim. É nossa história, né? Nossa história como pessoas mesmo. Nossa, já começou com uma aula de história, tá bom? Na primeira pergunta, eu tô amando real e já fiquei emocionado com esse lance aí de ser histórico, né? De escutar isso e entender que faz parte da nossa história como vivência, como pessoa, porque faz parte da nossa nação também. Agora, trazendo para mais atual, Brendo, eu queria saber quais artistas negros, né, independentes, que estão fazendo trabalhos agora que vocês podem indicar para escutar, que tem trabalhos incríveis, que faz esses trabalhos ligados à influência africana. O Dara Negrada já é uma indicação muito boa para que a gente possa escutar, mas eu queria saber se você conhece outros artistas que fazem isso também. Eu acho que o Saloma tem coisas muito importantes para contribuir aí para o ouvido de vocês. O Ilu Obademin, infinitamente. A gente precisa ouvir e lá ver. Vocês foi o melhor bloco que eu fui no carnaval desse ano, sério. Foi um dos melhores. Né? Então, acho que também é importante ouvir. Acho que é importante se dar conta de que, infinitamente, a gente tem muitas pessoas fazendo cultura negra em todo lugar. Isso era uma coisa que o Sidney falava há uns anos atrás. Cultura negra, o Sidney, para quem não sabe, Sidney Salvatore, da Dara Negrada. Beth Belly, te amo. Ouçam Dara Negrada. É importante saber que a cultura negra está à disposição de todo mundo o ano todo. Todo momento. Não é só no 13 de maio, não vai ser no mês de novembro, sabe? É o ano inteiro. E aí, quando eu falo o ano inteiro, a gente tem que lembrar das congadas, a gente tem que lembrar do jongo, a gente tem que lembrar das pessoas que cantam, a gente tem que, principalmente, prestar mais atenção em todos os lugares que tem uma galera negra fazendo algum trabalho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe por quê? Vamos pegar aqui em São Paulo, Morro do Querosene, o tanto de manifestação popular que tem lá. Tem gente que não conhece, tem gente que não sabe o que é jongo, tem gente que não sabe o que é coco. Ah, mas eu sei o que é samba. Sabe o que é samba? Graças a Deus você sabe o que é samba. Né? Porque samba faz parte da raiz negra. Né? Mas que é bom também dizer que o samba também foi apropriado por muitos brancos e por isso que ficou muito mais popular hoje em dia. Ficou popular. O samba foi proibido. O samba foi proibido, assim como a capoeira foi proibida. Sim. Né? Como que eu vou deixar esses pretos aí fazendo música? Eu não vou deixar. Né? Porque uma das coisas que a gente tem que lembrar, principalmente aqui de São Paulo, né? Aqui de São Paulo não, aqui do Brasil, é que negro veio aqui para trabalhar. A gente não veio convidado, a gente não recebeu um pacote da CBC para estar aqui. Né? A gente foi literalmente tirado da nossa terra, tirado do nosso ventre, para ir para um outro lugar ser explorado. Como assim vai se divertir? Vai fazer alguma coisa? Aí só lá, quando os brancos acharam que tinha valia, aí eles decidiram, vamos ter samba, assim. Isso veio muito com o mito, né, da democracia racial, né? Vamos provar que o Brasil é um país para todos e que todos são bonitos e que todos somos iguais. Coloca um branco aí cantando samba. Discutível? É discutível, porque o samba é da cultura negra, né? Quando a gente ouve, e olha só para você ver a maestria, né? O samba, ele vai ter sons polifônicos, ele vai ter abertura de voz. Quem não conhece o Ticoãs, né, precisa conhecer os Ticoãs para ouvir essa maestria que se tem com corda, tambores,
chocalhos, cachixis, agogôs, chequerês. Tem que ouvir isso. E tem que ouvir isso vindo da boca negra, da boca de quem se faz desde sempre, sabe? Então, isso é importante lembrar, porque isso está com a gente. Isso é nosso. Tá para o mundo hoje? Tá para o mundo hoje, mas é nosso, né? Sim. Enfim. Nasceu de um lugar. Nasceu de um lugar. E é importante dizer que ele não nasceu em berço branco. Né? E eu acho que a música como um todo, ela não nasceu de um berço branco. E acho que eu volto a dizer, todas as músicas que são de raízes ancestrais, e aí eu estou falando de todas aquelas que não são europeias, que são pegadas, né, tiradas do seu berço pelas culturas europeias e dada como algo que nasceu em berço europeu, acho legal as pessoas repensarem, né? Como que a gente fala, o piano foi feito na Europa. Peraí, a gente está esquecendo de vários cordofones chineses, a gente está esquecendo de vários cordofones africanos, a gente está esquecendo de vários cordofones da América Latina, da América do Sul, principalmente. Uhum. Como que a gente faz para esquecer tudo isso? Né? Porque isso é apagado da nossa história, exatamente por isso, né? Agora eu queria te perguntar como é que as relações entre história, cultura e música popular podem desvendar processos pouco conhecidos e raramente levantados pela história negra musical, sabe? Não entendi a pergunta. Vou fazer de novo. Como é que as relações entre história, cultura e música popular, né, focando na música e na história popular, podem desvendar processos pouco conhecidos e raramente levantados pela historiografia da música? Então, como é que a gente consegue colocar essa parte da história musical popular vindo da história negra? Eu acho que o que é mais importante é acho que uma coisa importante é quando os negros começam a atingir as academias. Porque aí a gente começa a cutucar nas feridas, né? A gente começa a cutucar nas feridas, a gente começa a adentrar espaços que a gente consegue voz. A história, ela não proibidos, né? De vocês espaços proibidos, né? Em espaços que a gente não é bem-vindo, né? Uhum. Volto a dizer, o Dara Negrada nasce na academia. Eu lembro que quando a gente começava a cantar, tinha gente que torcia, assim, o biquinho lá, o beicinho, né? Porque, como assim, né? A Beth Belly falando que a referência do piano vem dos balafons. Maravilha, Beth, obrigado. Isso é engraçado dizer, porque quando a gente vai entrando, né, dentro dos veios da branquitude, a gente consegue dizer de dentro para fora, né, ou de fora para dentro, porque acho que o dentro está nas periferias, a gente consegue reavivar esse sentimento de pertencente, sabe, de pertencimento. Eu tenho vários alunos na rede estadual que nunca entraram numa sala de música clássica. Eles nunca ouviram uma ópera, eles nunca ouviram essas músicas tidas clássicas. Mas eles vão ouvir o funk, eles vão ouvir o samba, eles vão ouvir as músicas do terreiro, eles vão ouvir as músicas da rua, das ruas, hip hop, o jazz, eles vão acabar ouvindo isso em algum momento. E esse é tão louco, né? Porque isso é tão nosso, isso é tão grandioso, que a história conseguiu inverter tanto essa posição de dizer que o que está lá é de lá, o que está lá a gente nunca consegue alcançar, essa magnitude, né? A gente não consegue alcançar. A história ela vai trazendo isso para frente, isso de volta, para dizer que o que a gente faz nas congadas, do que a gente faz nas manifestações populares, isso é música de alta tecnologia, da mais potência, da maior potência do conhecimento musical. Quando você pega os senhorzinhos cantando as toadas, eles abrem vozes, eles formam acordes vocais sensacionais com grande maestria que muita gente de coral não consegue, estudando muitos anos em coral. Outra coisa, a história recoloca, né, essa questão da gente reverter e revertendo aos poucos essa questão histórica,
É a gente conseguir falar para o menininho negro ou para a menininha negra que está aprendendo no coralzinho da escola que aquilo que ela está fazendo não é um desafino. Eu sou professor de canto e, como professor de canto, eu não acredito em desafino. Eu acho que existe meios para a gente conseguir atingir certos tons, mas existem pessoas que têm um ouvido tão bom que ela consegue pegar umas notas, notas cromáticas, sabe? De escala cromática, que são tons mais dramáticos na voz, e que ela já faz naturalmente, que não é um desafino. Bobo quem acha que é um desafino, faz parte da música, faz parte do veio, do canto daquela criança. Entende? Como que eu vou pegar, ensinar música e falar para ela que é igual ensinar dança africana para uma pessoa que é da Europa? Ela vai ficar toda embolada, ela não vai saber muito bem o que fazer. Entende? Mas é algo que mas aí eu fico pensando, tipo, é algo que precisa ser ensinado para as pessoas. As pessoas podem, elas podem ter essa opção de aprender. Ou você acha que elas precisam primeiro aprender a sua ancestralidade, né, como pessoas negras, que é o que vem da raiz, e depois talvez aprender uma outra cultura que seja mais, enfim, de outra região, sabe, do mundo. Porque o que eu vejo hoje em dia no mundo é que o meio europeu é ensinado como base para todos, né? Que é isso que você está falando. Tipo, a gente aprende a tocar piano, a gente aprende a tocar violino, mas a gente não aprende, pessoas negras não aprendem a tocar instrumentos africanos, que é aquilo que nasceu para que elas pudessem aprender. E aí eu queria saber exatamente isso. Se você acha que primeiro a gente precisa aprender o que vem da gente, o que vem da nossa ancestralidade, para depois a gente aprender uma segunda opção. Eu acho que assim, quando se tem uma luta para a gente ter história da África dentro das escolas, quando se tem uma luta para que a gente fale da historiografia do nosso povo... Que é necessário uma lei, né? É bom lembrar disso. A gente tem uma lei para falar... Uma lei para dizer que a gente pode aprender a história do povo nas escolas. E tem muita gente que refuta. Né? Por várias questões elas vão refutar. Né? Às vezes por própria inconsciência de quem se é. Eu acho que todo mundo tem o direito de saber de onde veio. Primeira coisa. Eu fui coralista por muitos anos. Eu estudei canto por muitos anos. Mas eu estudei muito a forma europeia. Quando eu descobri as formas negras, o conhecimento negro, que eu falei assim, caramba, minha voz ela não precisa de mais nada. Ela é pronta. Ela já veio pronta para isso. Sabe? Das pessoas saberem de onde elas vieram. Sabe? Se ela quiser aprender depois uma forma ou outra, acho que a gente precisa ver o panorama como um todo, não só. Ver as histórias como um todo, não só. Porque quando a gente fala de povos não brancos, a gente tem uma infinita possibilidade de conhecimento. Quando a gente fala de povos brancos que só querem ensinar um único modo e que aquele modo é o certo e nenhum mais é, a gente está apagando várias outras possibilidades. E isso não é certo. Então, quando você me pergunta se é importante, claro que é importante. Claro que é importante eu saber como fazer para o tambor falar. Porque tambor não fala de qualquer jeito. Precisa-se de um estudo. Precisa saber o que é grave, o que é agudo, como a pele está, como a pele não está. Eu preciso conhecer. Eu preciso entender como essa madeira ela fica no calor, no frio. Como esse metal vai responder no calor, no frio. Isso é conhecimento que precisa de estudo. Não é só chegar e tocar. Entende? Então, todas essas questões elas são importantes porque faz parte de uma história para além do que contam. Faz parte de uma história para além do que querem que a gente acredite. Infelizmente, a criança ela não vai saber dizer sim ou não. Ela vai aceitar aquilo que dão. Quando a gente é criança, se a nossa mãe coloca brócolis no prato, até a gente descobrir que brócolis pode não ser tão divertido assim, a gente vai comer. Entendeu? Eu amo brócolis, não estou falando nada mal com brócolis. Mas... Entendeu? Eu ia defender o brócolis aqui. Como assim você não gosta do brócolis? Como assim?
Mas é uma verdade, né? Então, acho que a gente precisava ter à nossa disposição todos os tipos de conhecimento desde o começo. É difícil? É. Mas é difícil também ficar estudando cultura eurocêntrica a vida toda. Olha o trabalho que eu estou tendo, né, agora, aos 27 anos de idade, para saber da minha própria história. Para saber da história do meu próprio povo. Da história do povo que tem a mesma pele que a minha. Exato. E aí eu queria perguntar uma coisa, e eu nem sei se você vai conseguir me responder isso. Sobre essa lei, né? Essa lei de entender a história africana, eu fiquei sabendo disso ano passado, né? Ano passado não, início desse ano dessa lei, essa lei já tem algum tempo, e é porque eu comecei a mentorar um grupo de atores de São Paulo não, do Rio de Janeiro, e aí exatamente, eles têm um programa para poder falar sobre essa lei e tudo mais, né, dentro das escolas. E aí eles falavam que muitas escolas acabam ultrapassando essa lei e não falando sobre essa história dentro da escola. E isso é muito normal, eles falam isso é muito normal acontecer. Eles burlam de várias formas e eles não falam sobre isso. A ideia deles era levar teatro para dentro da escola exatamente falando sobre essa lei. Eu queria saber se essa lei ela abrange de alguma forma o meio artístico, por exemplo. Dentro de aulas de artes, a gente precisaria também ensinar cultura africana artística. Eu não sei se você sabe disso, de alguma coisa. A lei é para tudo, né? A lei é para estar no calendário que se faz, né? No planejamento que se faz para as escolas, né? No planejamento pedagógico que se tem todo início de ano. Eu vou dar um exemplo. Sim. Esse livro aqui é um dos, né? Uhum. História Geral da África. Esse livro aqui, eu peguei numa escola. Sabe o que eles estavam fazendo com esse livro? Okay. Eles estavam jogando no lixo. Estavam jogando fora. Sério? Tava lá, na biblioteca, eles iam jogar fora. A lei, para quem não sabe, eu peguei aqui rapidinho no Google, a 10.639, depois ela foi a 11.645, de 2008. Uma de 2003, a outra de 2008. Vou dizer mais. Você sabia que a gente tem um hino, um segundo hino oficial no Brasil? Ai, é sério? É sério. A gente tem o hino à negritude, que é o segundo hino oficial brasileiro. As escolas precisariam cantar esse hino também, já que elas cantam o primeiro, precisaria cantar o segundo, que é um hino que foi feita toda uma revolução, né? Enfim, para se escrever, para se compor, para se aprovar. Foi aprovado, é um hino oficial brasileiro, mas ninguém sabe. E ninguém sabe por quê? Porque é um hino à negritude. Entendeu? Então, assim, quando você fala se essa lei abrange, né, as artes, essa lei abrange tudo. E por que ela abrange tudo? Os africanos, eles também tinham conhecimento de matemática, os africanos tinham conhecimento de astrologia, os africanos tinham conhecimento de ciências, os africanos tinham conhecimento de engenharia, os africanos tinham conhecimento de agronomia, porque senão a gente não teria sido escravizado. Exato. Já começa por aí. Quem que construiu todas as cidades brasileiras, gente? Vou dar uma dica. É preto. É né? preto. Zé Ramalho, ele tem uma música que ele fala assim, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Mas lá eu não posso entrar. Quem não conhece essa música? Tem muitos edifícios, tem muitas ruas que foram construídas por mãos negras, porque as mãos negras sabem como fazer, desde o início dos tempos, e que a gente não pode ir, que a gente não pode frequentar. Voltando para a história lá da educação, é importante dizer que é responsabilidade de nós, professores, batermos de frente. Vai ter pai evangélico lá falando, isso não pode? Claro que vai. Na escola aqui da minha região, teve uma semana da intolerância religiosa. Que eles iam falar da intolerância religiosa. Uhum. Aí foi lá o budista, teve um dia maravilhoso. Foi lá o islâmico, teve um dia babado. Quando foi o macumbeiro...
Teve protesto no meio da rua. Que foi na direção, falar o quê? Vocês não podem expor os nossos filhos a isso, a essa humilhação. Lembrando que só pode falar macumbeiro quem é da macumba, viu, gente? Então pode falar macumbeiro aí. Eu prefiro falar candomblessista, né, por várias questões, mas tem gente que ainda acha que falar macumbeiro, né, se referir, né, a si mesmo como macumbeiro, é uma retomada, né, é mudar a história por onde eles... É que nem falar que eu sou bicha preta, né? Então... Exato, é pegar o xingamento e transformar em algo positivo pra gente, né? A gente faz isso direto na nossa vida. Amigo, eu queria que você cantasse o hino, você pode? Estão pedindo aqui nos comentários. Nossa! Hino à negritude. Ai, gente, eu tô achando o máximo, que eu comprei meu primeiro computador, menino. Aí eu tô super feliz. Agora eu tô aqui, ó. Tô super pesquisando meu computador pra tudo. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Se você quiser, a gente pode deixar pro final também, se você achar que não rola agora. Porque eu tenho que lembrar a melodia. Olha só que louco, né? Porque eu falo do hino à negritude, mas faz muito tempo que eu não canto. Acho que a última vez que eu cantei ele foi em 2008, no ato, inclusive. Gente, Qualquer coisa eu vou ler um trecho. O hino, gente, é do Eduardo de Oliveira, tá? Professor Eduardo de Oliveira. Eu vou ler um trecho dele. Sob o céu cor de anil das Américas, hoje se ergue um soberbo perfil. É uma imagem de luz que em verdade traduz a história do negro no Brasil. Este povo, em passadas intrépidas, entre os povos valentes se impôs. Com a fúria dos leões, rebentando grilhões, aos tiranos se contrapôs. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Tem uma parte linda que ele fala aqui Aqui, ó. Dos palmares os feitos históricos são exemplos da eterna lição, que no solo tupi nos legara Zumbi, sonhando com a libertação. Sendo filho também da mãe África, Aruanda dos deuses de paz. No Brasil este axé, que nos mantém de pé, vem da força dos orixás. Ergue a tocha no alto da glória, quem herói nos combates se fez, pois que as páginas da história são galardões aos negros de altivez. Que lindo! Eu vou me anteceder aqui, vou ir pra frente e pedir para vocês gravarem isso e mandar pra gente postar nas nossas redes sociais. Eu tô amando que eu tô pedindo para cada convidado fazer uma coisa, eu não sei como é que a gente vai postar essas coisas depois, mas eu tô pedindo, gente. Pra gente cantar o hino à negritude, é isso? Sim, exato. Grava um vídeo. Dara Negrada, vocês estão aí, ó, tá vendo, né? Tem demanda pra gente já. Ai, gente, eu ia amar se vocês pudessem fazer isso. Tipo, grava cada um na sua casa, manda pra gente, a gente edita e posta. Vamos fazer. Adorei. Aí, falando do Odara, eu queria saber o nome, o significado do nome Odara Negrada. Eu ia te perguntar isso na vez que você veio aqui em casa, mas eu esqueci. Olha só que louco, né? Odara Negrada, minha banda, Odara Negrada, ó. Quero ver os coraçõezinhos subindo aí. Pra quem vai sair dessa live, vai lá curtir a Odara Negrada, tá? A Odara Negrada, Odara significa em Yorubá, é uma palavra em Yorubá que significa tudo de bom, tudo de maravilhoso. Odara, né? Negrada, conjunto coletivo de negros, pessoas negras juntas, né? Negrada. Vou contar de onde surgiu essa história de Odara Negrada. A gente estava um dia na faculdade e juntos, né? Conversando. Quem vê, né, a gente, nós três juntos, parece que a gente é irmão. Porque a gente começa a falar alguma coisa, às vezes a gente nem fala, a gente já tá rindo. E a gente é irmão mesmo, né? O que acontece é que a gente falou alguma coisa, provavelmente o Natan, que faz sempre muita gracinha, o Natan falou alguma coisa, a gente começou a rir, o Sidney falou assim, Odara Negrada! Aí a gente se olhou, né, ele e o Natan, aí o Sidney falou assim, tá aí, né, bom nome, né? A gente, bom nome, aí ficou, Odara Negrada. E foi batizado, Odara Negrada, assim. Foi batizado pelos orixás, assim, ó, pá, toma aí o nome. Amei.
Gente, eu vou para as perguntas de vocês aí que estão nos assistindo, tá? Eu já tenho uma pergunta aqui, que é a da Kellen. Você pode. Não, enfim, ela falou já o lance do hino que você já fez pra gente. Tem uma pergunta aqui da Bia. Você citou os Chicões e Chico o Antes. Chicoãs, desculpa. E o Lu Obá, de mim, né? Que é o do bloco. Que tem forte influência de elementos da religiosidade de matriz africana. Como essa influência se dá nos processos musicais de vocês? Os Chicoãs, eles vão ter ali uma habilidade. Para quem nunca ouviu Aldara Negrada, somos 3 cantores e, em geral, a gente trabalha com uma pessoa na percussão. Por muito tempo foram mulheres, né, que lideraram a percussão da Aldara Negrada. Há uns tempos atrás a gente começou a convidar outros percussionistas, né, para estarem com a gente. Mas é sempre isso: 3 vozes e um tambor. Um percussionista. Uhum. Os Chicoãs, eles tinham uma maestria nos cantos, com aberturas de vozes, com arranjos polifônicos, onde você está ouvindo uma coisa, de repente vem outra, e tem uma cadência diferente, que pode ser de abertura de vozes ou não, pode ser mais melódico, pode ser mais baladinha, pode ser mais envolvente, mais feliz. Então, para além da questão da religiosidade, tem a questão da técnica. E a questão da técnica é importante. O Ilô Bademin, ele vai trazer essa força, principalmente quando a gente ouve Negaduda cantando, e quando a gente ouve as outras minas do Ilu cantando, tudo isso que eu estou falando também tem. Só que com 450 tambores tocando ao mesmo tempo. Sabe? 450, e eu estou falando só dos tambores. 450 mulheres, mas tem tambor, chequerê, tem o agogô, né? E tem o djembe. Cada um tem uma sonoridade diferente e vai ter todo um arranjo, toda uma forma de se fazer na rua e em forma grande. A Aldara Negrada, a gente vai ter a habilidade, né, de trabalhar com as músicas. Na verdade, a Aldara Negrada, a gente pega músicas que já são conhecidas, por exemplo, rearranjamos e colocamos alguma canção que seria, por exemplo, ou de terreiro, ou uma canção africana que eu conheço ou que eu pesquiso, né? E a gente faz esses rearranjos, né? Tem uma música que o Natan Queiroz escreveu que se chama Rainhoiá. A gente vai falar da Inhansã, da Orixá Inhansã, e para falar da Orixá Inhansã, a gente canta uma cantiga de terreiro para Inhansã, e depois entramos na música que foi composta pelo Natan Queiroz e a gente faz os arranjos ali de voz, né? Então, quando a gente fala dessas referências, elas não estão só na religiosidade. A religiosidade, ela faz parte e ela tem que estar intrínseca na gente, sim, porque o povo negro sempre foi muito ligado, né? Essa questão da ancestralidade, né? A gente fala de religiosidade, mas a questão maior é a ancestralidade, a gente saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Exato, para poder falar sobre essa história, né? Eu queria também entender se você conhece pessoas em bandas ou pessoas que cantam funk com essa raiz africana. Tem a MC Tá. Acho que é uma das poucas que eu conheço, MC Tá, maravilhosa, que ela vai fazer um funkão mesmo, de bater o bumbum no chão, só que colocando a questão da ancestralidade dela ali, né? Exato. Tem mais alguém que você consegue lembrar? Alguém da Aldara Negrada que estiver por aí, me corrija se eu estiver certo, mas se eu estiver errado, mas eu acho que a... Como que é o nome dela? Acho que é Mariene de Castro. Ela não canta funk, mas ela vai cantar a respeito da ancestralidade também, de uma forma bem popular, né? Entendi. Mariene de Castro. Você não faz parte do Iuluobá, né? Faço parte do naipe da dança, do Ilu.
Eu vi você dançando no dia, mas eu achei que você só tinha sido convidado, não sabia que você fazia parte mesmo deles. Faço parte Assim, do... arrasou. Ó, Sou uma das Adjés do... Adjé, pra quem não sabe, é bicha em Yorubá. Sou uma das Adjés do Ilu. gente, eu tô amando que eu tô aprendendo cada dia mais uma forma de falar bicha. Ontem, o Neymar, que tava com a gente, ele tava falando, a gente falou sobre cultura indígena, né? Pra LGBTs. E aí, aí ele ensinou várias gírias pra gente. Bi, eu tô amando. E você já me ensinou outra em africano. Eu tô amando. Mentira, aprendi com Sidney Salvatore a falar Adjés. A jazz. Nossa, até me perdi a pergunta aqui que eu ia fazer pra você. Eu lembrei. Primeiro, ó, indicação para o Carnaval de São Paulo e o Iluobá, gente, real, é um dos melhores blocos que eu já fui. O som daqueles tambores batendo é, assim, arrebatador. Eu recomendo para qualquer pessoa que já vir para São Paulo. E aí eu também queria saber trabalhos do Odara, tipo, os seus últimos trabalhos, seus futuros trabalhos, o que vocês estão pretendendo fazer agora daqui para frente. O Odara Negrada está fazendo agora na pandemia, né? A gente tem lançado nossas músicas no YouTube e, na verdade, aqui no Instagram. Elas estão como o nosso IGTV. Então, a maioria das nossas músicas, das nossas composições autorais já estão lá. A gente está com um trabalho de lives. Todo domingo às 14 horas a gente está com uma live diferente. A gente já teve live com a Cris, que é coordenadora do bloco da dança, né, do Ilo Bademin. A gente já teve conversa com a Viviane Santos, que é embaixadora Salon Online, atriz maravilhosa. A gente já teve... E cada live a gente está falando a respeito de uma composição nossa com o assunto da atualidade. Então, babadeiro, vão lá assistir. Tá salvo lá nos IGTVs da Odara Negrada. Se não pode assistir no dia, vai estar salvo lá para vocês poderem assistir. A Odara Negrada, a gente tem trabalhado em composições novas, a gente tem trabalhado principalmente em colocar as composições que a gente já tem nas redes sociais. Então é muito importante que vocês curtam, compartilhem, sigam a gente, ouçam a gente, para a gente saber também como que vocês estão, como que está chegando o nosso trabalho para vocês. A Odara Negrada já faz esse trabalho há 5 anos, e nesses 5 anos a gente ainda não sabe como está sendo o retorno do público, porque o público não fala com a gente. As pessoas seguem, curtem, muitos lugares a gente passa, as pessoas falam assim, meu Deus, a Odara Negrada, a gente se assusta, a gente fala, olha só. Isso é muito importante, esse retorno. Esse retorno é muito importante. Bom, amigo, eu queria saber uma pessoa que inspira o seu trabalho, agora como Brendo mesmo, não é como Odara, mas uma pessoa que inspira o seu trabalho, pode ser qualquer pessoa. É difícil falar uma pessoa que inspire o meu trabalho, mas acho que eu vou ouvir muito as mulheres negras cantando. Então eu vou ouvir muito Angelique Kidjo, eu vou ouvir muito Fatoumata Diawara, eu vou ouvir muito a Nega Duda cantando. São mulheres que me inspiram, né? Eu percebi que de uns 10 anos pra cá eu tenho ouvido pouca música pop, né? E muita música que é feita por mulheres negras cantando. Isso tem de monte, aos montes no YouTube. Eu queria dar um exemplo. Eu escrevi aqui porque, para não esquecer, eu tenho uma mente bem cagada. Desculpa, viu, amigo? Imagina, gata, a gente tá aqui para isso, para poder lembrar as coisas. A gente faz live para isso, né? Pra ficar gravado e depois a gente revê o que a gente falou. Né? Quem eu quero chamar a atenção é a Mariela Santiago. Ela é uma cantora afro-baiana, negra, maravilhosa, e as músicas dela vão ter polifonias maravilhosas, assim. Ela é sensacional. Ela canta com grande maestria. As músicas dela vão lembrar muito músicas africanas de raízes africanas, né? De uma etnia bem específica, chamada baiacás. Para quem não conhece, os baiacás são conhecidos, né, como pigmeus e tal. Mas eles se chamam, a etnia se chama baiacás. Na verdade,
tem uma outra etnia que vai lembrar, que é a etnia Banda Linda, que é, literalmente, o nome da etnia se chama Banda Linda. E, eles têm polifonias maravilhosas nas diretrizes deles, e é bem legal ouvir esse trabalho da Mariela Santiago. Então, acho que eu deixo aí como um quê para vocês ouvirem. Mas, num geral, ouçam músicas feitas por mulheres negras. Porque, no geral, elas cantam muito e elas têm maestria com os instrumentos. A gente tem aí, como exemplo, a própria Nina Simone, que tocava piano e cantava. A Esperanza Spalding, que vai tocar um cello, né, um violoncelo, e vai cantar também. Então, a própria Asha, que é uma cantora nigeriana, ela vai tocar violão e vai cantar. Então, maravilhoso. Acho que é importante aí falar dessas pessoas. Arrasou. Você tem algum filme ou documentário que fale sobre esse movimento da influência africana nas músicas brasileiras, para indicar? Acho que é importante ver essa entrevista que tem com Saloma Salomão no YouTube. Fica na... Foi uma série de entrevistas que eles fizeram em 2008 no MASP. É uma diretriz chamada MASP Professores. Deixa eu ver se eu escrevi. Vai se chamar Histórias Afroatlânticas, Linguagens em Trânsito, com Saloma Salomão. A mediação é da Mafuane Oliveira, maravilhosa Mafuane, também do Ilu Bademin. Né? A gente está em todo lugar! Sim, estamos. Todo lugar. Vai pegar de assalto que é nosso. E posso dar uma outra sugestão de leitura? Claro. Existe um trabalho da Leda Maria Martins sobre afrografias da memória, que ela vai falar a respeito dos escritos, né, e do registro teatral da negritude, tanto no Brasil quanto em várias outras partes do mundo. É super importante ler Leda Maria Martins. E eu acho que também é importante ler Conceição Evaristo e Djamila Ribeiro. Não sabe o que fazer? Está em dúvida sobre o que é racismo? Leia Djamila Ribeiro, porque é importante ter esses livros à mão, sempre à mão. Tem dúvida ainda sobre democracia racial? Leia esse livro aqui, ó, O Negro no Mundo dos Brancos, do Florestan Fernandes, e Franz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, também. Leituras obrigatórias. Muitas indicações ótimas. Depois eu vou pedir para que você mande isso escrito para a gente, para que a gente também possa publicar. Junto com esse vídeo que eu já estou pedindo. Eu vi que o Sidney já pediu que o cachê tem que ser em euro. Oh, meu anjo. Assim. Cachê. Na verdade, o cachê é em libras, mas a gente deixa. O cachê em libras, mas a gente deixa, assim, né? Amo. Amigo, para finalizar, eu queria te perguntar o que você está fazendo nesse tempo de quarentena para poder não surtar, né, com tudo isso. Porque além de quarentena, a gente ainda tem um sistema fascista, racista, que está fazendo com que a gente pire mais ainda, né? O que você está tentando fazer para não surtar tanto? Eu tenho me apegado muito na ideia de que a gente precisa estar vivo para continuar lutando. Eu falo isso porque tem umas histórias ciganas que vão falar de um cigano que ele adorava passear pelos lugares. Ele era um cigano que era andarilho mesmo, mas por onde ele passava, ele só passava por lugares que eram perigosos e que tinham muitos obstáculos. Não passava por nenhum lugar que não tivesse obstáculo. A ideia dele passar por lugares que tinham obstáculos era ele desobstruir aquele caminho para que quem seguisse ele, para que quem viesse depois, conseguisse passar com mais facilidade. Eu acho que eu tenho me apegado nessa ideia de tentar fazer como o cigano fez, que era passar pelo obstáculo e limpar o caminho para quem vem depois. Eu tenho um sobrinho e isso me assustou muito, porque ele nasceu esse ano. Eu não tenho muita vontade de ter filho, porque eu não quero deixar mais um para sofrer o que eu sofri. Por aí, né?
Mas quando o meu sobrinho nasceu, eu fiquei muito assustado. Com o mundo mesmo. Então, se eu tiver que desobstruir o caminho para as novas pessoas que estão chegando, para as pessoas que estão seguindo, porque às vezes a gente nem sabe aonde que nosso trabalho está chegando, e a gente nem sabe que pessoas que têm a gente como referência. Então, para as pessoas que estão chegando para depois de mim, que vão passar pelos testes do teatro musical e vai ser humilhado, que vai chegar nos testes de publicidade e vão falar que você não é tão negro assim, que vão olhar para o nosso trabalho musical e vai falar, não é um trabalho tão bom porque não tem tais instrumentos, não tem tal instrumentália, que vai diminuir nosso trabalho, nosso serviço o ano todo. Se eu tiver que passar por isso só para desobstruir o caminho para as próximas gerações, eu acho que isso me fortalece para continuar bem, para continuar saudável. Chá de alecrim, né? Chá de alecrim e muita oração. Que ó, só algum na casa. Até trouxe algum aqui, ó, pra você ver. Arrasou, amigo. Porque só ele me causa. Brendo, a gente vai ter que finalizar, até porque já está até acabando o nosso tempo. Amigo, eu amei muito conversar com você, eu tô com saudades. Eu também. Eu nem tive a oportunidade, mas você arrasou no signo de Leão para o calendário, tá bom? Ah, você eu amei! era o significado para o leonino. Gente, eu quero muito agradecer a quem assistiu a gente hoje aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Acompanhe o Dara Negrada, como o Brendo já disse. É importante a gente sempre acompanhar pessoas, artistas negros dentro desse movimento. Não adianta só postar foto preta nas redes sociais, não, gente. Vai atrás de foto, vai e tudo mais. Você quer falar alguma coisa para finalizar, amigo? Sigam a Odara Negrada. Odara Negrada tem YouTube, Odara Negrada tem Facebook, Odara Negrada tem Instagram. Nem que seja para vocês falarem assim, meninos, vamos tomar café com bolinhos? A gente está topando. Então, segue a Odara Negrada, curte as nossas coisas, vão nos nossos shows. E não pode ir nos nossos shows? Segue lá, gente, dá um coraçãozinho, vocês não precisam dar dinheiro pra gente. A gente quer likes, a gente quer pessoas, a gente quer amigos e a gente precisa principalmente de força, de resistência. A gente precisa fazer barricadas. Principalmente nesse momento, a gente precisa fazer barricadas. Arrasou. Muito obrigada, Brendo, mesmo. Até uma próxima. Espero encontrar com vocês logo. Eu quero muito ir no show. Eu tentei ir no show do Out China, não consegui, fiquei muito pouquinho. Mas quero ir no próximo show, né? Em breve, espero que no máximo ano que vem já tenha shows para isso. Logo vai ter show. Sim, tomara. Para quem está assistindo, amanhã a gente já tem a nossa próxima live, que é com a Catarina da Poré. Amanhã a gente vai falar de mulheres. Calma aí, gente. Representatividade feminina na juventude. A gente vai estar falando com a Catarina, que é da Poré. Espero vocês às 7 horas da noite, de novo amanhã. Beijo, Brendo. Muito beijo, bem. Assistam a live da Odara Negrada domingo às 14 horas. Vai estar eu, Natan, Sidney. A gente vai fazer um micro show. Um nano show. Tá? 8 horas? Por lá. Que horas? Às 14 horas. 14, gente, dá pra assistir e depois vir pra nossa live ainda. Vai arrasar. Exatamente. Então estejam lá, se divirtam com a gente e depois venham correndo pra outra live. Muito obrigado, Brendo. Fique bem nesse tempo e a gente se vê em breve, viu? Beijo, bem. Obrigado pelo convite. O Dara Negrada agradece. Tchau, gente. Tchau, gente. Dara Negrada. Dara Negrada. Amor. Beijo.